Vamos falar então agora, próximo passo, o campo de um objeto magnetizado. Então, o campo de um objeto magnetizado. Tá? Ó, numa escala de intensidade, o ferro magnético é muito superior ao resto. O paramagnetismo vem depois, o diamagnetismo é o último. Tá? É claro que o diamagnetismo no material supercondutor é muito intenso. Então é o seguinte. Imagina que eu tenho aqui um material magnetizado. Quer dizer, magnetizado, ele pode ter todo mundo alinhado, mas ele pode ter um desalinhamento, enfim. Ele pode ter ilhas de magnetização, digamos assim. Tá? Ele pode ter uma distribuição de magnetização, por exemplo. Esse cara aqui é um ímã, de uma certa forma, né? Ele tem uma tendência de alinhamento, mas não está completamente alinhado. Lembra que por um único dipolo, se eu tenho apenas um dipolo, M, o potencial vetor gerado por este cara num ponto P, alguém lembra desse resultado? Como é que é o potencial vetor A de R? M0 sobre 4π, a expansão de multipolos, lembra? Temos de produto vetorial, só o dipolo, isso eu quero só o momento de dipolo, isso aqui é o vetor R. M vetor R sobre R2. Alguém lembra disso? Expansão de multipolos. Acho que foi a última aula, não? Ou, se eu, por exemplo, tenho dipolo aqui, eu localizo o dipolo com a letra R', e eu quero calcular no ponto R, então aqui eu vou ter R menos R', não? Então, essa expressão, aqui eu coloquei a origem no dipolo. Eu vou ter agora sim, o A de R, o potencial vetor. Aqui está a minha origem, quero calcular nesse ponto. A mudança que eu faço é a seguinte, M0 sobre 4π, M vetor R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo. Tá? É igual. Só que agora eu tenho vários dipolos. Eu tenho vários dipolos na matéria. Eu tenho um material, de uma certa forma, magnetizado. Eu quero saber como é que esse cara gera um campo no espaço. Eu vou definir uma densidade de polos magnéticos, M maiúsculo, tá? Que na literatura tem o nome de vetor de magnetização. Esse cara aqui é o vetor de magnetização. Então a pergunta é a seguinte. Se eu conheço esse vetor de magnetização em todos os pontos do material, eu sei dizer qual o momento de dipolo um elemento de volume dV. Né? De tal maneira que seria uma densidade, o dm é igual a um m dV. Então, por exemplo, conheço o vetor magnetização em todos os pontos do meu material. Aí eu te pergunto, vem cá, aqui, quanto vale o momento de dipolo? Se eu conheço a densidade, então o momento de dipolo naquela região vai ser a magnetização vezes o dV. E aí, se eu quero calcular o campo aqui em R,
e eu conheço a magnetização em qualquer ponto em R', eu vou escrever assim, olha. O dA, que é dado por essa expressão aqui, só que eu conheço o M num elemento de volume, um dm. Então, o meu dA vai ser μ0 sobre 4π, m dv, vetor R menos R' sobre R menos R' ao cubo. Não é verdade? É exatamente esse cara aqui. Só que agora eu estou dizendo quanto vale o momento de dipolo em cada ponto de um material, e eu vou usar o princípio da superposição. É isso que eu vou fazer. Vou integrar aquilo em todo o meu material. Portanto, o potencial vetor no espaço, devido àquele material, ele vai ser igual a μ0 sobre 4π, integral em dv' de m vetor R menos R' sobre o módulo de R menos R' ao cubo. Integrado no volume do material. Isso lhe é familiar? Em que momento eu fiz algo parecido, hein? Quando eu quis calcular o campo elétrico de um material eletrizado, eu defini um vetor de polarização. Mas lá, como o potencial era um escalar, aqui entrava o produto escalar de P com esse cara aqui. Esse aqui é o R menos R. Beleza. Então, ele vai seguir a mesma ideia do material polarizado, né? Agora, eu vou fazer a seguinte substituição. R menos R' sobre o módulo de R menos R', eu posso escrever isso como sendo menos o gradiente de 1 sobre o módulo de R menos R'. Se esse cara atuar em R, ou mais se esse cara atuar em R'. Entendeu? Isso aqui é um operador. Ele atua em quem? Em R ou R'. A notação é, se ele não tiver linha, ele atua no vetor R. Se ele tiver linha, ele vai estar atuando no vetor R'. Vou colocar um R' daquela forma. Tá? O operador nabla com linha. Não, aqui é o cubo. Então, se você substituir esta relação aqui, isso aqui vai ficar assim, ó, μ0 sobre 4π, integral de dv' de m vetor grade, que atua em R', de 1 sobre o módulo de R menos R'. Agora eu quero que você me ajude aí, olhe na contracapa do livro e me diga, esse cara aqui é um M de R', né? Esse vetor M, ele é indexado com a variável R'. Então, diz aí para mim, quem é o rotacional de M de R' sobre o módulo de R menos R'. O rotacional de um vetor. Só que é um vetor que depende de R' multiplicado por uma função que depende de R'. Eu vou te dizer quem é essa identidade aqui, tá? Está escrito assim no seu livro, que Hot de FA é igual a F hot de A
menos A vetor grade F. Portanto, esta relação aqui, se você se guiar por essa identidade aqui, ela vai ser 1 sobre o módulo de R menos R', hot M, menos M, vetor grade de 1 sobre módulo de R menos R'. Tá? E eu vou substituir este cara aqui, que está representado aqui, ó, por esse cara aqui. Então, o A de R, ele vai ficar assim. Ele vai ter dois termos, não? Ele vai ter dois termos. Ele vai ficar assim. Então, μ0 sobre 4π. Entendeu? Esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. Eu vou passar para lá e vai ser isto menos aquilo. Então vai ficar duas integrais de volume. A primeira é do hot de M sobre o módulo de R menos R', menos μ0 sobre 4π, integral de dv', hot de M sobre o módulo de R menos R'. Agora é o seguinte, eu vou pedir para você em casa verificar a seguinte identidade vetorial. Se aqui eu tivesse a divergência, a integral de volume da divergência de um vetor, isso seria, usando o teorema da divergência, uma integral de fluxo. Aqui, eu não tenho a divergência, eu tenho o rotacional. Então, no teorema da divergência, você tem lá, integral de volume de div f igual a integral de superfície fechada de f ds. Onde tem o f, substitua por uma constante c, vetor A. E derive que isto aqui é igual a uma integral de superfície fechada de m vetor ds sobre módulo de R menos R'. Entendeu como é que se prova isso ou não? Vou repetir. Como é que é o teorema da divergência? Você tem lá que a integral de dv de div f é igual a f ds. Lembra disso? Troque o f por c vetor A, onde c é uma constante e o A é um A de R. Uma função de R. C é uma constante. Div de um produto vetorial, você vai lá e vê quem é nós na identidade de vetores. E manipula. Você vai provar que isto é igual a isso. Entendeu? O f é uma função da posição, só que aqui você troca por uma constante, um vetor constante vezes um A de R. Aí manipula que você chega lá. Tá? Com isso, a gente vai ter duas integrais, né? Vou reproduzir aqui, ó. O A de R, ele vai ficar assim, então dois termos, né? μ0 sobre 4π, um termo de volume que é em dv' hot m sobre módulo de R menos R', mais um termo de superfície, então é μ0 sobre 4π,
integral numa superfície fechada de m escalar ds sobre R menos R'. Eu só reproduzi lá, tá? Agora eu vou definir coisas. Eu vou definir uma chamada densidade de corrente de magnetização JB como sendo hot M. Você lembra que a gente define uma densidade de cargas ligadas por potencial escalar? Que era o div P menos div P? Muito similar agora, né? Eu vou ter, digamos, que uma densidade de corrente de magnetização JB, que é o hot de M, e uma densidade superficial de corrente de magnetização KB como sendo M vetor M, onde M é a normal externa da superfície. Isso aqui não é integral de superfície, né? Então a normal, a superfície, eu estou chamando de M. Com essas definições, o potencial fica assim, ó. Fica um primeiro termo, μ0 sobre 4π, integral de dv de j b de r' sobre o módulo de r menos r'. Mais um termo de superfície, que é μ0 sobre 4π, integral de kb de r' ds sobre o módulo de r menos r'. Esse é o resultado final. Muito bom. Esse primeiro termo te lembra o quê? Lembra que a gente calculou potencial vetor para correntes em fios usando essa expressão? Só que o J ali era o J do fio mesmo, né? Inclusive a gente trocou várias vezes JdV por IDL, quando era corrente em fio. Esse é o potencial vetor de correntes em fios. Então a gente pegou essa estrutura e definiu um JB que era um rotacional do M. E aparece um termo de superfície aqui. Tá? Vou te dar um exemplo de aplicação. Imagina que eu tenho um cilindro de raio R, altura H, que possui uma magnetização M igual a M na direção de K. K-chapéu. O que é isso? Uniforme. Concorda que é uma barra de ímã? Um ímã em forma de cilindro? Esses ímãs de geladeira, correto? É um ímã de geladeira. Com uma certa magnetização uniforme na direção Z. Beleza. Quanto vale o JB? JB é o rotacional deste cara aqui, não é? Isso aqui é um campo uniforme. A rotação de um campo uniforme é zero. Ele não varia com a posição. Zero. Quanto vale KB? A normal à superfície, nas tampas, a normal à superfície, são assim. Mas como essa corrente ligada, ela é M vetor N, eles são paralelos, M e N são paralelos, isso aqui é zero nas tampas. Enquanto que aqui o N é para cá,
o N, desculpa, é para cá. Portanto, o K, N, vetor N, circunda. Então, concorda que o K é do tipo N, F? Sim ou não? Sim ou não? Então, esse aqui é o campo. Ele vai gerar um campo como se eu tivesse uma corrente circulando naquele meu cilindro. Olha que coisa interessante que a gente está descobrindo agora. Então, olha só. Se eu tiver um solenoide finito, com uma corrente superficial do tipo F, K na direção F, que eu posso simular pegando e enrolando fios assim, ó. Ele gera o mesmo campo que um cilindro, que um magneto cilíndrico com magnetização uniforme na direção Z. Ambos geram campos magnéticos com a mesma configuração. Esse aqui é um magneto magnetizado dessa forma. Esse aqui é um solenoide por onde passa uma corrente. Ou seja, se eu esconder o gerador do campo e só mostrar as linhas de campo, você não sabe, nem por fazendo qualquer experiência, se quem está gerando o campo é um magneto ou um solenoide com uma corrente.